queridos do quinto ano, como vocês estão? Espero que, como sempre, estejam bem, estejam animados para mais uma aula de língua portuguesa para os quintos anos. Como eu disse a vocês na aula anterior, hoje iniciaremos um conteúdo novo, já vou colocar aqui na tela, olha, tirinha. Você gosta de tirinha? Você costuma ler tirinhas? Já produziu alguma? Vai me respondendo tudo isso aí no chat. Daqui a pouco eu vou chamar aqui o colega que está conosco hoje para trazer a interação, trazer a tua mensagem, o teu bom dia. Antes eu quero apresentar aqui o Clisma, nosso intérprete de Libras, como sempre, não é? Fazendo aquele trabalho diferenciado, proporcionando ao número maior ainda de estudantes a participação na aula, a compreensão do conteúdo. E eu quero, por favor, que você vá interagindo comigo no aplicativo, tá joia? Você gosta de tirinha, sabe o que é? Já vou lançar uma pergunta, desafio, que ao finzinho da aula eu trarei a resposta. Você que está me assistindo, acha que tirinha e histórias em quadrinhos são a mesma coisa? Eu estou vendo aqui a imagem, não é? Será? Você que costuma acompanhar esse gênero textual, e aí, é a mesma coisa? Você já pode ir respondendo para mim lá no aplicativo. Quando as suas respostas chegarem, o professor Givanilson, que está aqui com a gente hoje, vai trazer a tua resposta, a tua participação, e no decorrer da aula a gente vai ver quem está acertando, quem se equivocou, mas o que importa é participar, não é isso, professor? Exatamente, estou por aqui acompanhando e esperando aí as mensagens que vocês vão enviar hoje. Vai logo. Temos confiança que as mensagens irão chegar. Não nos deixem aqui sozinhos. Mas enquanto as mensagens chegam, vamos aí começar o nosso conteúdo. Ontem a aula foi super dinâmica, o pessoal do Matias Delgado participando, o Martim, muita gente boa aqui. Então, hoje eu acredito que não será diferente. Então, o que são tirinhas? As tirinhas são um gênero textual que se caracteriza pelas histórias curtas, geralmente formadas por 3 ou 4 quadrinhos. Aí você já pode parar para poder me responder o que eu te perguntei. Se a tirinha ela tem apenas 3 ou 4 quadrinhos, será que é a mesma coisa de história em quadrinhos? Você já leu o gibi? Não tem, né? Aquele que você tá... Antigamente, né? Hoje acho que vocês nem fazem mais isso. Mas no meu tempo de infância, as pessoas colecionavam gibis. Né, iam na banca de revista toda semana comprar, então é uma coisa muito presente na vida das crianças, dos pré-adolescentes. Então, será que é a mesma coisa? Com essa primeira informação, eu já começo a pensar sim ou não, mas eu não vou te dizer agora, tá? Já vou esperar a tua resposta. Usualmente, fazendo uso do humor, as tirinhas podem apenas contar uma história, mas, por vezes, têm propósitos adicionais, como a crítica social, por exemplo. É comum, quinto ano, as pessoas que leem jornais diariamente, encontrar tirinhas, praticamente todos os dias, trazendo à tona situações, principalmente políticas, questões sociais, botam ali o humor, né, aquela pitada de humor, mas fazendo algumas críticas sociais, alguma crítica ao momento que se está vivendo ali, no dia da edição, ou no momento que aquele jornal foi preparado. Então, pode ser sim apenas para diversão, inclusive a gente hoje vai ver no final se você produz aí a sua própria tirinha, mas também a tirinha tem esse papel aí, ela pode ser usada de uma forma leve, até descontraída, mas também para fazer críticas sociais. Se é assim, é válido, não é? Não é a crítica pela crítica. Você pode dar o seu recado, quem sabe até a sua satisfação, mas de uma maneira leve, sem agredir ninguém, sem ofender. Eu creio que o caminho é esse mesmo. Aliando o visual ao verbal, as tirinhas trazem as falas em balões ou em onomatopeias. Professora, eu não sei o que é isso não. Sabe, você estudou isso lá desde o primeiro ano, só esqueceu e eu estou aqui para lembrar você. Mas antes de explicar o que é onomatopeia, vamos ver aqui o início da informação. A tirinha, ela tem um apelo muito visual, muita cor. Observa que eu exemplifiquei, né, com esse balão aqui do pô. Veja a cor, né? O vermelho contrastando com o amarelo, daquela intensidade. Então, a tirinha tem muito disso. Ela vai aliar o visual ao verbal. O que é o verbal? As palavras, tá certo? Então, essa coisa misturada, a palavra é essa mesmo, misto, misturada. E o que é onomatopeia? Vamos ver o que é onomatopeia? A onomatopeia é uma figura de linguagem
que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou animais. Professora, eu vou lhe ser sincera, ainda não entendi. Relaxe. Você vai escrever uma história e coloca assim. Clisman chegou no estúdio e bateu na porta. Toque, toque, toque. Esse toque, toque, toque aí é uma onomatopeia. É um som que você está ali tentando reproduzir um som que existe. É isso mesmo, professor? Pelo que eu sei, assim, o senhor trabalha onomatopeia aí, né? Fala um pouquinho aí com a gente sobre a onomatopeia. A gente tenta, né, reproduzir na escrita os sons, né? Isso a gente vai estar sempre nas histórias, né? Quando a gente vai contar uma história, quando a gente está participando de uma situação, sempre existem sons, um objeto que cai no chão, alguém que chega, que bate na porta. E como representar isso no texto, né? Numa tirinha, por exemplo, alguém chegou e bateu na porta, toque, toque. Então esse toque, toque seria a onomatopeia. Isso, mais explicado do que isso não dá. Até voltando aqui, o próprio pô, aqui, não é? Pode ser uma explosão, pode ser alguém que bateu. Então, é a escrita que representa o som. O toque de um telefone, apesar que hoje em dia é tudo música, né? Os celulares aí. Mas aqueles telefones antigos, tirim, 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 você encontra muito isso em histórias e quadrinhos e tirinhas, tá certo? Alguma coisa, como o professor disse, que caiu no chão, o gato miando, o cachorro latindo. Então, quando você reproduz em palavras ali o som, nós temos uma onomatopeia. Você, além de saber, com certeza já usou isso várias vezes em suas produções. Às vezes, a gente só não sabe o nome daquilo que a gente está usando, da nossa ferramenta, mas usam diariamente. Isso é porque vocês são maravilhosos. Inclusive, eu estou esperando a participação de vocês aí. Tá? O bom dia, se lê em tirinha, se sabe a diferença, se há diferença entre tirinha e a história em quadrinhos. Aqui nós temos algumas onomatopeias. Ó. Nhaque, alguém comendo, né? Sabe aquela pessoa, lembra agora daquela pessoa que adora comer, pensou nela, pronto. Se você vai fazer uma tirinha sobre ela, quando ela está comendo, ó, nhaque, nhaque, nhaque. Tem ali a risada, o pessoal usa muito da risada, né? O cabum, quem sabe alguma coisa explodiu, estourou. Então, aí, e observa, quinto ano, uma coisa vai chamando outra, então você tem que estar bem atento. Os balões aonde a palavra está quer dizer muita coisa. Daqui a pouco vamos falar mais especificamente dos balões, mas tanto na história em quadrinhos quanto na tirinha, a gente encontra muito, né, dos balões. Então, se é um balão de pensamento, é de uma forma. Se é um balão de susto, de grito, alguém está gritando, o balão é todo, né, assim, pontilhadinho, aquela coisa chamando a atenção. Se a pessoa está mais triste, então os balões, além do desenho do rosto, da personagem, a feição, diz muito sobre a história. Então, aparentemente é uma coisa muito simples, 3, 4 quadrinhos, mas que tem que prestar bastante atenção. Vocês que vão fazer as provinhas daqui a pouco de final de ano, vem muita tirinha para vocês fazerem interpretação textual. Às vezes tem 1 ou 2 frases, mas tem muitas perguntas. Professora, como eu vou saber? Observa a expressão da personagem, se está triste, se está eufórico, o tipo de balão. De um quadrinho para o outro, muda muito a postura que a personagem está e pode sim te ajudar a responder ali a questão. Então, a dica é calma e atenção, nada de pressa, tá certo? Nem sempre a resposta vai estar na linguagem verbal. Às vezes você encontra tirinha totalmente não verbal, só com imagens, onomatopeias, e aí a atenção aí tem que ser redobrada, tá certo? Vamos falar um pouquinho agora sobre a linguagem não verbal e a linguagem mista. Eu até já pincelei aqui hoje, não foi? As tirinhas têm, portanto, como uma de suas marcas a utilização de linguagem não verbal, ou seja, só figuras, desenhos, e de linguagem mista, ou seja, junta o visual com o verbal. Deu para entender aí? Qualquer coisa, se eu falei aqui, professora, não entendi. Não tem problema, o professor está ali esperando a tua resposta. Pode ser que ele já te responda pelo próprio chat, ele pode lançar a pergunta para cá, a gente responde para você. O que não pode é você terminar a aula com dúvida. Professora, a dúvida surgiu depois. Você coloca lá no chat do YouTube. Professora, a aula de tirinha, esse ponto não ficou muito claro, a senhora pode repetir? Eu terei o maior prazer, mesmo que a aula seguinte seja outro conteúdo, a gente abre um espaço e tira aqui a sua dúvida. Faça isso também em sala de aula.
Se o professor ou a professora te explicou, você não entendeu, não fique com vergonha, pergunte. Às vezes a sua dúvida é a dúvida da grande maioria da turma e ninguém quer perguntar. Pergunte porque aí você vai aprender e o objetivo é esse, não é quinto ano? Aprender. A linguagem não verbal, vamos falar um pouquinho sobre ela, é aquela que se utiliza apenas de imagens ou signos visuais para passar a mensagem que pretende, sem a presença de palavras escritas ou faladas. Não verbal, sem palavras. Deu para entender? Só é associar isso aí e eu acredito que você consegue desenrolar numa boa. Aqui, ó, nós temos alguns quadrinhos, é de uma tirinha que vamos trabalhar amanhã, tá? Amanhã não, depois de amanhã, perdão. Que vocês vão trabalhar, isso aqui tá no Aprender Sempre, tá? Tem a tirinha completa, tem a história do autor dessa tirinha, a personagem se chama O Musculoso, né? Observem que nós não temos aí palavras, tem apenas a onomatopeia dele chegando, quebrando tudo, né? Cabrum, mas pode ver que não tem palavras. Mas se eu perguntar para você, observa aí esse segundo quadrinho. Está bem pertinho de Clisma. Cuidado, Clisma, a mão dele está bem em cima da sua cabeça aí, Clisma. Cuidado, né? O super-herói aí, para não machucar o nosso intérprete. Não pode. Observa aí, Quinto, a imagem que está pertinho do Clisma aí. O rosto dele. O que vocês percebem de informação? Ele está triste? Ele está alegre? Ele é uma pessoa que está com a autoestima lá embaixo ou uma pessoa está com a autoestima lá em cima, super autoconfiante? Só em você olhar, você consegue perceber. A minha interpretação é que ele é um cara super confiante, está aí super determinado, não está com cara de quem está triste, nem de quem está com medo. Então, veja, não tem palavra nenhuma. O primeiro quadrinho aí já te mostra que houve barulho, né? Literalmente, ele chegou chegando, chegou quebrando tudo, está super confiante nele aí, na força dele, né? Como o nome dele é Senhor Musculoso, ele está super forte, super sarado, aí treinou, praticou. Veja, não tem nenhuma palavra. Mas você pode perceber informações do personagem pela sua forma, do seu rosto, a sua postura. Então, fica atento, é muito importante, quando se trata de tirinha, estar atento aos detalhes. Agora, vamos falar um pouquinho da linguagem mista. Acabamos de falar da linguagem não verbal. Vamos para a mista? A linguagem mista, por sua vez, é aquela que conta com a mistura. Ó, mista, mistura. Você já associou, beleza? Da linguagem verbal e da linguagem não verbal. É o que se tem, por exemplo, nas tirinhas em que a fala dos personagens retratados. Nesse caso, é importante aliar a interpretação das imagens à leitura do texto escrito. Tá vendo, quinto ano? É o complemento do que eu já tinha falado. Quando você vai analisar uma tirinha, não é só o texto, não é só a imagem. Você tem que interpretar tudo, tá certo? Por exemplo, se a sua personagem da tirinha está dizendo oba, oba, mas o rostinho dela está abatido, aquele oba não é verdadeiro, é tipo oba. Não ficou satisfeita, não era aquilo. Por exemplo, você vai criar uma tirinha onde a personagem principal ganha um presente. Quando ela abre a caixa, não era o que ela esperava. Então, por educação, para que a pessoa que deu não fique triste, ela diz oba. Só que a feição dela, o rosto, a fisionomia, demonstra que ela não era aquilo que ela estava esperando. Então, aí vem uma pergunta embaixo. A personagem gostou do presente? Se você analisar apenas a palavra oba, você vai dizer o quê? Sim, ela gostou. Mas se você é aquele aluno atento, que está prestando atenção nos pequenos detalhes, vai dizer não. Por quê? Porque a fisionomia dela lhe demonstrava insatisfação. Então, é um conjunto de informações que vocês precisam estar sempre muito atentos. Olha a imagem aqui, ó. É da mesma tirinha do Senhor Musculoso, tá certo? Nós temos aí onomatopeias. Eu achei esse personagem assim um pouquinho, como é que eu posso dizer? Sem noção, né? Porque eu acho que ele poderia vir voando sobre os prédios, né? E ele vem passando dentro dos prédios aí, quebrando tudo. E lá em cima, vocês percebem que tem a fala. Não é uma fala dele, tá? É a fala do narrador. Isso mesmo. Tanto a tirinha como a história em quadrinhos, que a gente chama de HQ, também possui narrador. E diz aqui, ó, capaz de transpor altos prédios num pulo só. Tem informação escrita e tem a informação visual, além da onomatopeia ali, ó. Ele saiu quebrando tudo. Eu não sei se ele é um super-herói assim tão bacana, né? Porque
O objetivo do super-herói é ajudar as pessoas. Aí, no caso, as pessoas tiveram seus apartamentos aí um tanto que destruídos. Mas eu já convido vocês para conhecer esse personagem na próxima aula de tirinha. Vamos trazer aqui a história dele para vocês. Então, para resumir, você pode printar essa tela se você quiser, fica à vontade. Mas lembrando que você vai ter acesso a essa mesma imagem aqui no teu material do Aprender Sempre. Aí está o resumo de tudo que eu falei até agora. As tirinhas são conhecidas por serem textos que contêm elementos verbais e não verbais. Beleza, quinto ano? Elementos verbais são aqueles nos quais utilizamos o quê? Isso mesmo, as palavras para expressar. E os elementos não verbais são apresentados como o quê? Imagens, desenhos, charges, sinais, códigos, entre outros. Um exemplo de elemento verbal seria a fala de um personagem. Já a expressão do personagem, as cores utilizadas no quadrinho e outros desenhos que compõem a cena seriam elementos não verbais. Trouxe uma informação nova aqui, ó, que eu não tinha falado ainda. As cores. A cor fala muito. Isso é uma cor viva, que é chamada de cores quentes, não é? Passam a sensação, são aquelas cores mais frias ou neutras. Então, na tirinha, tudo é pensado, nada está ali por acaso, tá, quinto ano? Concluindo, a tirinha é uma sequência de quadrinhos que geralmente faz uma crítica aos valores sociais. Esse tipo de texto humorístico é publicado com regularidade, ou seja, sempre está sendo publicado. Pode-se dizer que são como as histórias em quadrinhos, HQs, porém bem mais curtas. Então está aí a resposta da pergunta que eu fiz para vocês lá no início da aula. São parecidas, mas não são a mesma coisa, tá bom? Tirinhas têm apenas 3 ou 4 quadrinhos, enquanto a HQ, que é a história em quadrinho, podem ter várias páginas ali, existem livros, né? Todo em forma de quadrinhos. As tirinhas podem estar contidas em jornais, revistas e em sites da internet. Se você pesquisar, tem muita coisa, tá certo? Quais são as características? Os balões de variados tipos, eu falei isso aqui na aula, não foi? Que o balão, quer dizer, varia, misturei tudo, fiz uma palavra nova. O balão, ele varia muito de acordo com o sentimento, com a situação, então fica atento que o balão fala muito também dentro da tirinha. Possui elementos como narrativa, personagem, enredo. Lembra dos contos? Isso, ó, a mesma coisa, tem enredo, tem um lugar, o tempo, em 3 ou 4 quadrinhos. É muito bacana, né? Muita informação em poucas coisas. Sequência de imagens que montam a cena. Então, às vezes, a cena é construída na junção de todos os quadrinhos. Aí aqui a gente já respondeu qual é a diferença, porque as tirinhas têm 3 ou 4 ali quadrinhos, enquanto a HQ é enorme, né? Não tem aquele limite de quadrinhos. Aí aqui, qual a importância dos balões na tirinha? Nós também já respondemos. Ele vai ali expressar a situação, o sentimento de alegria, de tristeza, de calma, de euforia. O balão fala bastante sobre a história. Aqui, ó, tá vendo? Vários tipos de balões diferentes que vocês vão encontrar nas tirinhas. E agora a atividade para a gente se despedir de vocês. Você vai contar a minha aula hoje em tirinha. E aí? 3 ou 4 tirinhas, falando do início da aula, do meio, do fim. Qual a parte você mais gostou? Será que foi aquela que o super-herói quase pegava em clisma? Nossa, então reproduz aí pra gente uma tirinha sobre a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na próxima aula, agradecendo ao Clisma, que como sempre, né, fazendo aquele trabalho aqui todo especial, e ao professor Givanilson, me ajudou aqui explicando a onomatopeia, mas ele queria trazer a sua participação, não era isso, professor? É isso, tivemos aqui um bom dia, né, do José, o Luan está por aqui com a gente também, mas eles estavam pelo menos acompanhando toda a aula, isso é bom também. É maravilhoso, então não sai daí, toma aquela aguinha que matemática está chegando, tá? Forte abraço para vocês, até a próxima aula.